E assim chegamos nos acontecimentos principais da primeira temporada do anime. Hendrickson e Dreyfus estão sob influência do demônio Frauden e estão fazendo seus experimentos. O país está de cabeça para baixo porque os cavaleiros com sangue de demônio estão fazendo uma verdadeira bagunça. E quem se opõe é duramente punido. Então Elizabeth, já adulta, vai em busca dos pecados capitais. Ela se lembra que eles não eram culpados do que eles são acusados. E ela também sabe que somente eles podem deter os cavaleiros sagrados que estão corrompidos. Aí você me pergunta, mas se o Frauden precisa apenas do sangue de uma deusa para abrir o selo, por que ele já não deu um jeito de pegar um pouco do sangue da Elizabeth? Eu te respondo agora porque ela não estava desperta. E como ela não estava desperta, o sangue dela era de humana normal. Então ela não conseguiria fazer nada. Ainda não tinha aparecido aquela Sharingan no olho dela. Depois que aparece a Sharingan, aí sim o sangue dela serve para abrir o selo. Então, por pura estratégia, eles deixam Elizabeth escapar e se encontrar com Meliodas. Por quê? Porque Elizabeth precisa despertar como deusa e na posse do Meliodas está a última parte do selo do clã dos demônios, que é o cabo de espada que ele carrega. E sem essa parte, eles não conseguem abrir o selo e liberar o clã dos demônios. Então aqui começa a jornada de Elizabeth e Meliodas em busca dos 7 pecados capitais. Então a primeira coisa que Meliodas faz é remover a espada que Gil Thunder colocou para parar a água de uma cidade. Como resposta, Gil Thunder lança um ataque sobre Meliodas que o segura e o devolve. Então depois de já ter encontrado Diane, Meliodas luta contra Gil Thunder. Então Ban, na prisão, escuta os rumores de que os 7 pecados capitais estão se reunindo e sai da prisão. O próximo a retornar ao bando é King, ainda furioso com Ban, pensando que foi ele que destruiu tudo e matou Elaine. Então eles enfrentam uma cavaleira que tinha sido injetada com células do Hashirama, quer dizer, com células do demônio. Eles descobriram também que muitos cavaleiros sagrados estavam recebendo tratamento e que todo mundo já tinha um pouquinho de célula do Hashirama por aí. Brincadeira à parte, todo mundo já sabia e todo mundo era contra esse tipo de tratamento, mas quem poderia se opor a eles a não ser os 7 pecados capitais? Então, após lutar com alguns cavaleiros sagrados, o que eles encontram é Gowther em sua armadura gigantesca feita por Merlin. Ban vai atrás de uma forma de contato com o clã das deusas, que é uma espécie de concha em espiral. E falando com o clã das deusas, ele pergunta como ressuscitar Elaine. O clã das deusas responde que isso seria possível se Ban matasse Meliodas. Na verdade, isso é mentira, é apenas o ódio que o clã das deusas carrega do próprio Meliodas. Então acontece a grande batalha entre Ban e Meliodas. Hendrickson, totalmente controlado pelo demônio Frauden, se torna uma aparência cinza e quer atacar e destruir todo mundo, mas ele enfrenta Meliodas e seu full counter. O quê? É o seu pecado! Matado por alguém como você! Então Elizabeth desperta parte dos seus poderes de deusa e cura todas as pessoas. Todos os cavaleiros sagrados que estavam com sangue de demônio foram tratados pela doutora Elizabeth e o seu poder de cura divino. O rei aparece e diz que perdoa os 7 pecados capitais por tudo que aconteceu no passado. Mas o demônio Frauden foge da batalha e consegue a última parte do selo que guardava o clã dos demônios e também consegue coletar um pouco do sangue da Elizabeth usado durante a batalha. E assim ele rompe o selo, liberando todo o clã dos demônios e tendo sucesso no seu plano que levou anos para se cumprir. Então eles estão de volta. Os 10 mandamentos estão libertos no mundo humano. Só que eles estão enfraquecidos por passar 3.000 anos no selo e agora eles precisam absorver energia mágica e começam a roubar a alma e a energia mágica das pessoas para se tornarem cada vez mais poderosos. Ban sai em uma jornada para tentar encontrar outra forma de ressuscitar Elaine. King e Jericho o acompanham. Galland ataca Meliodas e os outros eles são completamente derrotados. Gowther altera as memórias de Galland para que ele imagine que matou Meliodas.
Então, como todos precisam ficar mais fortes, Merlin dá a ideia de visitarem os druidas para recuperarem os seus poderes e devolve a parte que faltava dos poderes de Meliodas. Todos eles ganham um upgrade no treinamento para conseguirem enfrentar os 10 mandamentos. Então Meliodas recupera seus antigos poderes e pede para Merlin usar o teletransporte para levá-lo diante dos 10 mandamentos. Ele diz que só vai dar um oi. Então ele amassa a cabeça de Galande no chão e realmente dá um oi para os seus antigos companheiros. Então o mandamento Meláscula ressuscita grande parte das pessoas que tinham rancores no coração. E uma dessas pessoas ressuscitadas, trazidas de volta, é Elaine. A Elaine que o Ban estava desesperadamente buscando uma forma de trazê-la de volta à vida, é ressuscitada por um mandamento. Ban tem que enfrentar ao mesmo tempo Meláscula e Galande. Só que Meláscula arranca a alma de Ban e quando ele estava praticamente para fazer a passagem para o outro mundo, a alma de Zivago entra na frente e salva Ban. Então Jericho, Ban e Elaine se escondem na taberna de Escanor. E Meláscula e Galande entram na taberna e são atendidas por Escanor. Eles bebem até o sol nascer. Os demônios no geral podem fazer acordos com os humanos, inclusive os mandamentos. E esses acordos são tão poderosos que eles não podem ser rompidos e têm que ser seguidos, principalmente pelos mandamentos e pelos humanos, de qual o pacto é selado. Então, dessa forma, Galande faz um acordo com Escanor de quem dá o golpe mais forte. Ninguém pode fugir ou correr, senão vai se transformar em pedra. Então Galande dá o primeiro golpe em Escanor, que na verdade foi só um tapinha que pregou o senhorzinho bigodudo no chão, e ele ficou lá até o sol aparecer. Quando isso aconteceu, o clima começou a esquentar. Começou a fazer muito calor. Ban começou a se preocupar por entender o que estava acontecendo. E Galande pega Rita, o machado divino, dá uma olhada nele, diz que é uma lâmina muito bonita, mas a sua empunhadura é muito estranha. Então, rapidamente, Rita é tomada das mãos de Galande e aparece um homem gigantesco dizendo que a empunhadura da lâmina Rita é feita para ser usada com apenas uma mão e não com as duas. なんとも惚れ惚れする両手をのには塚が短すぎる人夫リッタ人間です頂点に立つものでもあるライオン神エスカノール様だ Galande estava achando o machado extremamente pesado, mas Escanor o levanta com uma mão só, aponta para cima e diz que ele está no topo de todos os clãs. Um detalhe muito interessante é que se Escanor tivesse mentido aqui, o mandamento teria o destruído por completo. Então ele disse a verdade quando falou que estava acima de todos os clãs. Afinal de contas, Galande é o mandamento da verdade e ninguém pode mentir na frente dele. Meláscula também tenta enfrentar Escanor, mas sem sucesso. Droll e Gloxina organizam um torneio para se divertirem e acabam obrigando as pessoas a lutarem umas contra as outras. E Diane tá loucona sem memórias de novo. Então, enquanto o torneio se realiza, Escanor no meio da noite é atacado por Gowther. Gowther brinca com as memórias de Escanor e acaba fazendo ele imaginar o rosto de Merlin. O rosto de Merlin na mente de Escanor brilha como o sol. E esse brilho do sol imaginário foi suficiente para despertar o poder de Escanor e de seu tesouro sagrado. Escanor ataca com o seu machado Rita sobre Gloxina e Droll, acabando assim com o torneio e deixando-os incapacitados de continuar lutando. Meliodas decide enfrentar os 10 mandamentos e acaba sendo assassinado por Estarosa. Um mês depois da morte de Meliodas, Estarosa ataca o restante dos pecados capitais. E quase ninguém consegue fazer nada contra ele porque Estarosa tem um poder que não deixa com que as pessoas o ataquem. As pessoas que sentem ódio por ele ou vontade de matar, algum tipo de instinto assassino, não conseguem atacar Estarosa. Mas um homem caminha tranquilamente na direção dele, esse homem é Escanor, que diz não ter ódio dele, ele não tem ódio do mandamento. A única coisa que ele consegue sentir pelo mandamento nesse momento é pena, pois ele vai enfrentá-lo. Isso porque Estarosa é o mandamento do amor. Então, se você o odeia, você não consegue lutar contra ele. A luta se inicia e o poder de Escanor mais uma vez surpreende a todos os presentes, inclusive os mandamentos.
Escanor deixa Starosta completamente incapacitado de lutar. Ele não morreu, mas sofreu ferimentos extremamente graves. Merlin, no mesmo momento, captura o mandamento não matarás. Meliodas acorda e já com muito menos sentimentos, destrói completamente Fraudrin. Como ele ressuscitou, ele veio com menos sentimentos, como a maldição que o Rei Demônio e a Divindade Suprema colocaram nele. Depois acontece o contato entre Diane, Droll, King e Gloxina. São quando eles trocam de lugar e são enviados para o passado, e Gunther traz de volta as memórias de Diane. Quando Diane e King acordam, eles estão muito mais poderosos e as pequenas asas do King finalmente nasceram. Agora ele e Diane finalmente estão juntos e Diane recuperou suas memórias. Vamos ver até quando. Então, graças a um ataque remoto de Zeldris a Merlin, Elizabeth intervém e desperta completamente como deusa, recuperando todas as suas memórias. Agora eles têm exatamente 3 dias para quebrar a maldição, ou então Meliodas vai ver a sua amada morrer novamente. Meliodas cai em uma armadilha de Meláscula, onde ele desperta todos os seus poderes demoníacos. Elizabeth, com seu poder divino, derrota Meláscula e exibe sua verdadeira forma, uma pequena serpente. Meliodas está fora de controle e dominado completamente pelo seu poder de demônio. Então começa a grande batalha entre Escanor e Meliodas. A batalha segue seu ritmo até que chega ao meio-dia e o Escanor ativa o Dewone, o poder máximo da glória. E nesse momento ele consegue apagar o nosso protagonista, deixando Meliodas incapaz de continuar lutando. Meláscula é capturada por Merlin para fazer os seus experimentos e Elizabeth decide se trancar com Meliodas no Perfect Cube. Caso ele acorde, ela mesma dará conta de pará-lo. Então o Rei Demônio já sabe que Meliodas despertou completamente como demônio e diz para Zeldris trazê-lo de volta. Zeldris se enche de inveja porque ele esperava ter esse posto e não o traidor do Meliodas, mas mesmo assim ele segue as suas ordens. Quando Zeldris manda um comunicado mental para os mandamentos, ele descobre que a maioria deles foi derrotado e alguns não querem nem sequer ao menos responder, eles perderam a vontade de lutar. Você se lembra que lá no início da criação existia um demônio principal que foi dividido em 2 que se tornaram servos mestres de Zeldris e Meliodas? Esses 2 demônios principais aparecem e vão substituir os mandamentos que estão faltando. O nome deles é Cusack e Chandler. Chandler, que é extremamente poderoso, ataca os pecados capitais e como resultado ele acaba assassinando também Gloxina e Droll. Meliodas desperta e decide se tornar o Rei Demônio. Para isso ele precisa absorver os 10 mandamentos. Com o resultado de se tornar o Rei dos Demônios, ele poderia cumprir o seu plano de liberar ele e Elizabeth de sua maldição. Então é questão de tempo para Meliodas se tornar o Rei Demônio. Por mais que eles ataquem, eles não serão páreo para ele. A única solução seria buscar os sentimentos de Meliodas que estão no purgatório. O único que seria capaz de sobreviver no purgatório para encontrar Meliodas seria Ban, e ele acaba indo através de Hawk. Ele passa pelo portal que tem dentro do olho do Hawk, porque Hawk é uma criatura do purgatório e está diretamente ligada a ele. Lá, o tempo passa totalmente diferente, e Ban procura pelos sentimentos de Meliodas por 200 anos vagando no purgatório. Eu tô no purgatório. Capitão! Onde você se meteu? Quando eles se encontram, eles precisam derrotar o Rei Demônio dentro do purgatório para conseguir sair. E para fazer isso, eles recebem a ajuda do irmão de Hawk, enquanto no mundo real se passaram apenas 3 horas e meia. Enquanto isso, o Meliodas do mundo real se converte em um casulo para absorver os 10 mandamentos. Os arcanjos reencarnam e formam uma aliança para atacar os demônios. Starosta também quer se tornar o Rei Demônio e começa a absorver mandamentos e também sequestra Elizabeth. Ele ficou muito tempo desacordado depois de lutar contra Escanor. Agora ele está recuperado. E acontece que o corpo de Starosta não aguenta tanto poder e acaba explodindo, fazendo ele retornar à sua forma original, Mael.
e com isso recuperando suas memórias de que ele nunca foi Estarossa, e sim é um arcanjo, o arcanjo Mael. Mael está furioso com tudo que aconteceu durante todos esses anos. King libera todo o seu poder, suas grandiosas asas e seu gigantesco topete. Gunther aproveita para entrar na mente de Mael e mudar um pouco as coisas, deixando ele mais consciente e com menos ódio. Depois de se encontrar com o Rei Demônio, Ban e Meliodas do Purgatório lutaram 60 anos com ele para conseguir derrotá-lo. E nesse momento, depois de ganhar do Rei Demônio, eles saem do Purgatório. Total de anos no Purgatório: 260 anos, total de horas na Terra, 4 horas e 33 minutos. Ban volta extremamente poderoso depois de ficar tanto tempo no Purgatório. Escanor tem uma grande batalha contra as Eldris, e apesar de todos os esforços, eles não conseguem impedir que o casulo abra com o Meliodas na sua forma Rei Demônio. O casulo se rompe e o que sai de lá é um Meliodas adulto, com uma forma muito parecida com Estarossa. Então este não é mais Meliodas, e sim o Rei Demônio. Ele usou o corpo de Meliodas para reencarnar em uma forma viva. Sendo assim, essa é uma das criaturas mais poderosas que já existiu, que está agora diante deles. Zeldris também se rebela contra o Rei Demônio e eles começam uma grande luta. Zeldris acaba morrendo. É aí que Gunther entra na cabeça de Meliodas para tentar mudar as suas memórias e assim ativa o Meliodas que está selado dentro da própria mente. E com isso, todos juntos têm poder para derrotar o Rei Demônio. Então Meliodas quebra sua maldição com Elizabeth e agora ele precisa ir para o mundo inferior. Meliodas não raciocina mais direito e quer apenas reinar o submundo. O Rei Demônio reencarna no corpo de Zeldris. Mas antes disso, Meliodas tinha liberado a sua amada vampira do seu selo. Zeldris ainda não tinha se dado conta disso e nem mesmo o Rei Demônio. Mas o Rei Demônio usa esse argumento para deixar com que Zeldris libere o controle do seu corpo para o Rei Demônio, fazendo ele lembrar várias vezes de que foi o Meliodas e os pecados capitais que derrotaram a sua amada. Mal sabia eles que ela estava livre e bem. Então Escanor entra na luta e por usar muito poder da glória do sol, o seu corpo não resiste a tanto poder e ele acaba morrendo. O meu fim está próximo. Eu sempre amei você, amigos. Adeus. Antes de morrer, quando seu corpo está sendo despedaçado, Escanor diz a Merlin que sempre soube que a sua cidade foi destruída por conta do capricho de Merlin. Merlin então dá um beijo em Escanor, fica com uma grande cicatriz de queimadura no rosto e o corpo dele desaparece. Assim, Mael recupera a glória do sol. E com isso, novamente o Rei Demônio perde. E como uma alternativa desesperada, o Rei Demônio reencarna usando toda a Britânia. Eles conseguem derrotá-lo e por fim Merlin diz que Arthur será o novo grande rei e para isso ele precisa controlar e derrotar o seu gato, que é uma criatura extremamente poderosa. E nessa batalha, a mãe do Hawk acaba morrendo. A mãe da criação que criou todas as coisas. Zeldris agora está com a sua amada vampira e todos querem que Meliodas seja o novo rei de Leonis. Depois disso, mostra que Meliodas teve um filho com Elizabeth e Ban teve um filho com Elaine. O filho de Ban se chama Lancelot e o filho de Meliodas se chama Tristan. E o sonho de Tristan é ser um dos 7 pecados capitais quando crescer. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha. Esse foi o resumo completo da história de Nanatsu no Taizai. Muito obrigado e até a próxima.